Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão. Hoje, um vídeo que eu acredito que vai ser um pouco mais rápido, porque hoje é só a conclusão, então, desse capítulo que a gente estava, né? Que é o capítulo o MST e a ocupação da escola, e a gente então vai encerrar um pouco do que vinha sendo discutido, né, em relação a história pedagógica que envolve o MST, a história educacional, educativa, e por aí vai, que envolve o MST, e abre para o que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, no penúltimo capítulo, né, porque tem os anexos depois, na verdade. Deixa eu até confirmar. No penúltimo capítulo, antes dos anexos, né, então tem mais esse, depois mais outro, então tem muita coisa para ler. Compra o livro, pega o PDF, baixa o PDF, grifa, marca, salva, compartilha, manda para geral, fala para geral enviar a gente, e por aí vai. Porque aí a gente vai entrar efetivamente em qual é a proposta pedagógica do MST, né? Então hoje é o aquecimento para isso. Calma aí que eu tenho que abrir a porta, porque tem um gatinho querendo entrar. Rapidamente. Vai lá, Concon. Oi, Colontai. O que foi, Colontai? Foi para baixo da cama. A Colontai acabou de chegar. É o nome da gatinha. Ah, lindo, né? Quando eu conheci a Colontai, eu fiquei... Colontai. É isso. Também tem a Krupskaya, que tá deitada ali. Qualquer dia ela aparece aqui, tá? Já que a gente tá falando de educação e socialismo, acho que seria interessante. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, né? A gente trabalhando aí com pedagogia do movimento sem terra. A gente já passou da metade do livro, finalmente. Estamos caminhando para os finalmente, né? Além disso, a gente tem aí os nossos vídeos que são voltados... Ó, que eu reparei que não estava aparecendo aqui, ó. Calma lá, que é esse daqui. Cor. Eu troquei de página e aí eu esqueci deste detalhe. Pronto, foi. Você viu, né? Simples e rápido. Apareceu a Caverna do Morcego, aparece aqui embaixo, já era. Enfim, e aí a gente tem aí, além desse projeto de leitura e discussão, a gente está trabalhando com roteiros envolvendo lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, e a gente também tem aí o nosso podcast, Caverna do Morcego, onde a gente está trabalhando com Mariátegui atualmente. Então, não esquece de apoiar esse projeto, é o que mantém ele continuando, seja pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com, seja pelo apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego, autonomia literária com cupom de desconto, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto em todo e qualquer produto lá diretamente no site da editora. Lembrar vocês que o meu livro está no site da editora Terra Sem Anos com um arcabouço teórico fantástico, então vão lá no site da editora Terra Sem Anos também. E lembrar a Abertura Editorial, nossa nova editora, e Clio Operário, a nossa revista do coração, que está vindo com um novo projeto muito massa, do qual a galera tá tocando. Eu tô aqui só como a voz, né? Eu tô aqui só para fazer esse anúncio, tá? Então é isso, espero que vocês curtam. Eu vou trazer, não esquece de seguir nas redes sociais, tá? Passando aqui embaixo, vai estar na descrição, tá? Vou trazer aqui o PDF para a tela. Cadê? Share screen. É essa ou essa? Essa daqui. Show, show, show. E está aqui na tela pra gente exatamente onde a gente parou, né? A gente falou sobre as crianças e agora a gente vai falar sobre os sem terras que estudam e são sujeitos de sua própria pedagogia. Além da emergência dos novos sujeitos, então, um dos aspectos que o processo de ocupação da escola vem ajudando a consolidar na trajetória histórica da formação do sem terra brasileiro é o que passa a lhe caracterizar também como um sujeito que tem o direito e o dever de estudar, em uma rede de sentidos que extrapola, mas inclui a sua presença nas escolas formais ou do sistema oficial de ensino. Então, sim, o sistema oficial de ensino e as escolas estão presentes na formação do sem terra, mas o aspecto da formação pedagógica do sem terra está para além disso. Em um esforço de síntese, quero aqui destacar 3 recortes de sentido sociocultural que podem ser identificados nesse traço incorporado ao jeito de ser sem terra do MST e no que ele projeta em sua relação com o conjunto da sociedade. O primeiro sentido diz respeito à produção e à disseminação do que pode ser chamado de uma cultura do direito à escola no e do campo. À medida que lutar por escolas nos assentamentos e acampamentos passa a ser uma ação do cotidiano da luta pela reforma agrária e receber o apoio da sociedade, é difícil um segmento social que atualmente não reconhece o acesso à escola como um direito universal. O MST ajuda a criar um fato cultural com duplo significado. Ajuda a disseminar o valor da escolarização em locais onde ela ainda é muito frágil e também contraria a tendência predominante na política educacional e na visão de muitas famílias do meio rural de considerar que para estudar é preciso sair do campo, especialmente quando se trata de buscar os níveis mais elevados de escolarização.
A experiência educacional do Sem Terra, embora quantitativamente pequena, representa uma possibilidade concreta de reverter a marginalidade que está submetida hoje à educação do campo em nosso país. Como um desdobramento desse fato, emerge então uma nova visão que pode ser e representar a escola para as famílias de trabalhadores e trabalhadores do campo. Se a escola pode vir ao seu encontro, e não apenas o contrário, isso quer dizer também que ela pode passar a considerar sua realidade, sua cultura, suas necessidades de aprendizagem, fazendo delas a base do projeto pedagógico e político que desenvolve. Então, para a autora, é colocado aqui essa possibilidade. Eu vou terminar de ler para falar, para ver se eu não estou falando merda, tá? Que faz tempo que eu li esse livro. Nesse sentido, não é um dado inevitável que a escola represente a negação do mundo rural, nem o desenraizamento dos trabalhadores de sua cultura ou de uma coletividade em luta. Ao contrário, ela pode ajudar a enraizar as novas gerações na história em um determinado projeto de futuro, à medida que as velhas gerações não deixem de se preocupar e de se ocupar com ela. Então traz um caráter, inclusive, da escola como esse ponto de transformação. Eu gosto de pensar a partir da lógica freiriana. A gente pode sim construir algo que seja diferente de uma escola e que tenha esse caráter pedagógico para uma nova sociedade. E aí sim, a escola adquiriria um novo sentido, inclusive no sentido de enraizamento. Por outro lado, e aí eu acho que se conecta, mas se desconecta, Paulo Freire fala, e eu acho que é muito sábio quando ele diz isso, né, de que a educação não transforma o mundo. Então ele não está num primeiro momento pensando na escola, mas ele está pensando na educação. E que ela pode passar por uma luta individual, no sentido de ser um professor ali colocando, como pode passar por um projeto coletivo. Porém, se a gente pensa na escola como um instituto que ele é pautado para se oficializar a partir do próprio sistema de ensino, né, um sistema que ele é criado pela estrutura capitalista, ou a gente muda a escola, ou a gente não muda. E não que não tenham ferramentas necessárias ali. Isso ali, Carneiro e Mano Brown já discutiram isso, né? Eu não preciso vir aqui falar. O Paulo Freire discutiu isso e a Roseli está discutindo isso. Mas, da minha perspectiva, a transformação da escola, ainda que a gente esteja presente, ainda que a gente ocupe, ainda que a gente faça esse processo coletivo, ela vai se dar pela própria destruição e pela construção de algo diferente. O segundo sentido é o da ressignificação do conceito de estudante, usualmente associado a quem frequenta uma escola formal. Embora tenham nela referência talvez mais forte, quando os Sem Terra falam de estudo, se referem a processos que também podem acontecer em outros tempos e espaços de sua formação. E aí tem uma compilação de estudantes do ensino médio e profissional, né, para pensar o estudo e a comunidade. Todo estudo que a gente ainda tem ainda é pouco diante da contribuição que vai ter que dar para o nosso coletivo. A gente tem que saber mais, porque o movimento precisa de mais. O estudo dá elementos para você entender as coisas, para você ajudar a transformar as coisas. As pessoas do seu coletivo social sentem que você está contribuindo mais, que está se transformando. Por isso, a ideia é continuar estudando. Ou seja, nesse caso, ser estudante é efetivamente ser uma pessoa que estuda, no sentido de quem faz um esforço específico para melhor compreender e transformar a realidade, passando a ter mais segurança na ação e maior autonomia do pensamento. Em outras palavras, estudar significa, para o Sem Terra, hoje, uma possibilidade maior de ajudar a dirigir um complexo movimento de que fazem parte. Praxis, tá, família? Eu vou marcar de verde e escrever aqui do lado. Praxis. Se esse estudo acontecesse em uma escola formal, traz junto o componente do reconhecimento externo, vinculado ao valor social geralmente atribuído ao nível de escolarização das pessoas. Já o reconhecimento interno à organização é mais exigente. Não importa o diploma, mas sim a demonstração prática dos resultados do estudo, e o que os Sem Terra já sabem ser bem mais profundo do que simplesmente inovar os termos do seu discurso, tornando-o apenas mais eloquente. Não adianta você falar melhor, você entender melhor, se você não sabe transformar o que está posto na sua frente. Dessa forma, os Sem Terra do MST acabam participando, a seu modo, de uma das discussões mais importantes da história da educação, e que em nosso tempo se desdobrou uma reflexão específica sobre a pedagogia da praxis. A dinâmica e pedagogia da praxis é formação militante, tá? Pedagogia da praxis é formação militante, pedagogia sem terra, ou pedagogia da terra, né? Se a gente for trazer para além do que é o MST, é a pedagogia da luta pela terra, e o marxismo favelado é a pedagogia socialista a partir de quem foi jogado nas quebradas. É isso, dando um contexto geral de cada coisa, né? A dinâmica da luta social é acelerada demais para manter nela quem se alimenta apenas de palavras ou de ideias sem raiz. Mesmo onde não esteja explícita como princípio pedagógico, a relação entre teoria e prática é uma exigência da própria condição de ser antes sem terra e depois estudante.
Muitas escolas do MST, já há algum tempo, buscam transformar essa condição em ferramenta pedagógica. E o terceiro sentido se refere ao movimento social, ou mais especificamente ao movimento social camponês, como espaço de formação de seus próprios intelectuais orgânicos, assumindo-se como herdeiro dos aprendizados políticos e organizativos de outros movimentos em diferentes tempos e lugares da história. O MST, desde seu início, acreditou que seria possível formar seus próprios intelectuais, dirigentes e formadores, e também aproximar organicamente alguns intelectuais de ofício, de modo que pudessem ajudar nessa formação interna. Com esse princípio transformado em práticas de formação e escolarização sem terra, o MST vem conseguindo romper com a tese de que grupos camponeses não são capazes de formar seus próprios intelectuais, e por isso precisam necessariamente ser dirigidos de fora. Ou seja, você se apresenta enquanto sujeito da transformação social. Ou seja, não se trata de formar intelectuais naquele sentido específico de pessoas que exercem socialmente a função de intelectuais, que é o sentido gramsciano dos intelectuais orgânicos, principalmente aqueles que são burgueses, né? De um intelectual orgânico ser aquele que representa ideologicamente a classe. Mas muito mais de multiplicar o sem terra, que em sua participação cotidiana no movimento tem uma capacidade de análise da realidade, implementação criativa de princípios e linhas políticas, de proposição e não apenas de execução das tarefas. Ou seja, a gente está falando sobre ciências sociais, ou seja, sobre uma praxis sociológica, na perspectiva freiriana, que é uma praxis radical, é uma praxis negra, enfim, e aí a gente pode explorar a partir disso, acho que dá muito pano para manga, mas de uma forma no qual o intelectual ele não é quem consegue traduzir ideologicamente o que está sendo falado, mas intelectual é aquele que consegue analisar e implementar, é aquele que consegue ver e agir, é aquele que consegue mexer e transformar. Isso não exclui, todavia, o desafio também de aumentar o número de sem-terras preparado para o exercício de funções técnicas especializadas, à medida que essas demandas se multiplicam em cada uma das áreas de atuação social do movimento. Ainda assim, a gente precisa de quem saiba analisar como que está a terra do solo. A gente precisa de quem saiba efetivamente olhar teoricamente para o que está sendo produzido. A gente precisa de pessoas que vão ter essas afinidades políticas e técnicas para a gente ter um caldo mais profundo, né? Não é todo mundo saber um pouco sobre tudo. Ser um sem terra que estuda significa materializar a convicção de que todos os sem terra têm a possibilidade de exercitar no movimento funções intelectuais, sem que para isso seja necessariamente tornar-se um intelectual de ofício, não uma profissão. No caso do setor de educação, um exemplo que me parece bastante simbólico nesse sentido é de como seus membros articulam coletivamente o processo de produção dos textos e outros materiais pedagógicos editados pelo movimento. Desculpa, tem criança fazendo proposta dentro da educação. Ponto, acabou. Fechou, acabou a discussão. Outro aspecto da formação do sem terra, a registrar nesse tópico, é o que ele caracteriza também como sujeito de sua própria pedagogia. Sobre o que pretendo aprofundar logo adiante, que é o que a gente vai trazer no próximo capítulo. Deixa eu fazer um grifo aqui, rapidamente. O que neste momento me parece importante destacar é o processo de passagem do sujeito, que estuda o sujeito, que é pedagogo, entendido aqui em seu sentido historicamente construído de educador ou formador, que reflete teoricamente sobre sua ação de educar ou de formar. Hoje, os sem terra do MST, além de serem sujeitos de uma experiência educacional e de formação humana, também têm se desafiado a ser sujeitos de uma reflexão teórica sobre a pedagogia que experimentam, uma pedagogia da própria pedagogia, um estudo do próprio estudo. A própria criação de setores de formação e de educação na estrutura organizativa do MST indicou em sua história essa possibilidade. No início, construíram-se mais como espaços de articulação de atividades ou ações e de luta por esse direito, interna e externamente, mas logo os contornos da própria luta que ajudaram a desencadear exigiram que a sua função fosse ampliada. A cada curso alternativo que o MST se desafia a criar, é todo um processo de reflexão e de elaboração pedagógica que é desenvolvido. A cada nova escola, a cada nova ação, multiplicam-se as discussões dos sujeitos. Existe uma teoria pedagógica que vem sendo produzida desde a dinâmica de um movimento social e das lutas de que participa em cada momento de sua trajetória histórica. Não parece pouco importante tentar se debruçar sobre isso com mais profundidade, tendo presente que a própria ocupação da escola foi e é apenas um dos processos que estão ali constituir. Esse será o tema do próximo capítulo, então a gente efetivamente vai começar no próximo vídeo, na próxima semana, a falar sobre o movimento social como sujeito pedagógico. Ou seja, a gente vai entender o MST como sujeito pedagógico. Aqui, ó, capítulo 4, movimento social como sujeito pedagógico. A gente vai efetivamente entrar para debater o MST e toda essa história e as implicações concretas de como se define a pedagogia do movimento sem terra. Tá?
Família, como eu falei, hoje o episódio é muito curto, muito rápido, foram poucas paginazinhas, foi só pra finalizar. Eu não vou concluir isso, porque se eu concluir, eu já vou abrir com o que ela vai abrir no próximo capítulo, que aí é onde eu fico arrepiado e maluco, e o bagulho fica doideira, só tiro porrada e bomba, e a gente se vê no próximo episódio. Então, um grande beijo. Não esqueçam de seguir, compartilhar, curtir, comentar, apoiar a gente financeiramente, dar uma passada aí nos grupos parceiros. Até mais, um grande beijo e tchau!